Olá, vinhateiros, tudo bem? Me chamo Roberto Canelli Júnior e eu que vou acompanhar vocês e falar um pouquinho desse mundo apaixonante que é o mundo do vinho. Aqui no nosso canal vocês vão aprender tudo que envolve a elaboração do vinho, desde o plantio da terra, do preparo da terra, do preparo da muda, o crescimento do vinhedo, a lida da poda e o desenvolvimento disso, a colheita, a influência do terroir, as vindimas, sobre os enólogos, as pessoas que estão por trás dessa elaboração, até o produto final, até ele chegar na forma de vinho, na forma de garrafa para vocês. Bom, para começar a nossa história, se eu te disser que nesse canal vai aprender sobre todo o processo de elaboração de vinhos, vai se tornar um vinhateiro, vai poder elaborar o teu próprio vinho. Acredita nisso? Se acredita, segue a gente. Eu amo tanto essa profissão de enólogo, de vinhateiro, que o objetivo era levar até as outras pessoas um pouco desse sentimento, um pouco desse amor. Como fazer isso? Como contar toda a história, tudo que existe por trás do vinho? Depois a gente vai falar disso mais à frente, mas o vinho é composto por vários fatores. A gente não está falando só de solo, de terroir, a gente está falando de cultura, está falando das pessoas e das histórias que existem por trás da garrafa do vinho. É isso que a gente quer levar até vocês. E se nesse canal a gente conseguir passar um pouco desse amor, um pouco desse sentimento, através de todos os temas que a gente vai abordar aí, então a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. A gente quer dizer que o vinho é para todos. Todo mundo vai encontrar no vinho uma determinada variedade que agrada, uma determinada marca que vai agradar a pessoa. Por trás dessa garrafa de vinho existe um legado, existe uma história. Existe a história das famílias que estão por trás dessa elaboração, das vinícolas, e aí um pouco disso que a gente quer trazer. Não é só uma bebida alcoólica, é uma bebida cultural, ela carrega um peso gigante. A gente está falando de uma bebida que tem milhares de anos da história. Ela atravessou gerações e gerações, está aí muito tempo antes da gente, e também imagino que vai ficar muito tempo após. Então é uma bebida que a gente tem que olhar com muita atenção e entender um pouco mais esse grande legado que ela vem deixando para a humanidade. Você já imaginou enxergar toda essa história por trás do vinho, explorar o mundo do vinho? Então vem comigo e torne-se um grande vinhateiro. Então pessoal, é aqui que começa a magia, aqui que começa toda a história do vinho, é o vinhedo, né? A gente está num vinhedo, um sistema de condução que se chama espaldeira simples. Esse vinhedo é um vinhedo de Petit Verdot, né? A gente está num período onde o vinhedo está entrando em dormência, um período em que ele vai descansar, vai acumular energias para a próxima brotação, para a próxima safra, para a próxima vindima. Aqui a gente pode acompanhar a coloração das folhas, elas já começam a ficar da cor do outono, ou seja, aqui já não tem mais o trabalho de fotossíntese, ela já não está mais acumulando energia, em si ela está só esperando e entrando nesse período para depois sim começar a emitir suas raízes, emitir seus brotos e suas folhas para a nova safra. Dá para perceber muito do que a gente fala de condução aqui, e posteriormente esse período, quando esfriar mais lá para o julho, agosto, a gente inicia a poda, onde a gente retira todos esses galhos, deixa apenas algumas gemas para garantir a quantidade de frutas e o quanto a gente quer de produção para o próximo ano. Cada vinhedo tem um tipo específico de poda, cada vinho tem um tipo específico de poda, e cada vinhateiro define a quantidade de uvas que ele vai deixar nessa vinha, para entender melhor sobre o perfil de vinho que ele vai querer produzir. Então, afinal, pessoal, o que é um vinhateiro? Vinhateiros, o latim vinha, que representa a videira, a vinha, e ero, que é o fazedor, o elaborador. Então, nada mais vinhateiro, que é o conceito de elaborador de vinhas, ou plantador de vinhas, mas que passado o tempo e a humanidade, isso se tornou e foi mais adjetivo ao elaborador do vinho, ou seja, a pessoa que acompanha desde o plantio da muda lá na terra até sim o invase. E aí por isso passa por vários fatores que também a gente vai estar discutindo e vocês vão estar podendo conhecer. A gente está falando de plantio, de crescimento, de tipo de solo, de exposição solar, de tipo de garrafa, tipo de rolha, tipo de condução de fermentação, tipo de amadurecimento em barrica. Então tudo isso a gente vai discutir aqui dentro desse canal para entender o que o vinhateiro faz. O vinhateiro é o agente responsável por todos esses processos e expressar um pouco do que ele imagina que é a interação do homem e da natureza através da uva e através do vinho dentro desse processo. Esse é o vinhateiro. O que muda de um vinho para o outro?
Então, o vinho é um conjunto de vários fatores, a gente vai abordar alguns deles. Começando com o fator cultural. O que é o fator cultural? Dependendo de determinada região onde se produz o vinho, vai muito de encontro à cultura do povo que aí se encontra. O método de cultivo, o tipo de condução também influencia culturalmente, ou seja, algumas regiões têm variedades emblemáticas, por exemplo. E aí é uma variedade que melhor se adaptou, mas também foi muito cultural. E a gente pode entender isso falando do Malbec argentino, a gente pode falar do Taná uruguaio e entender por quê. Por que essa variedade se difundiu? Claro, é uma variedade que se adapta muito bem ao país, mas também é muito cultural. As pessoas começaram a plantar mais essa variedade e difundir a sua cultura dentro do país e depois disso para fora e ganhar um nome mundial. E aí vocês perguntam, e o Brasil? O Brasil tem variedade emblemática? Se fala muito no Merlot. Será que é o Merlot? Isso a gente vai falar mais para frente nos próximos vídeos. Seguindo os fatores do vinho, a gente tem o famoso terroir. O que é o terroir? O terroir é o conjunto clima, solo e exposição. A gente está falando do tipo de solo que a gente tem no nosso vinhedo, a altitude em que ele está, isso vai ter uma variação climática, vai mexer muito com a amplitude térmica. A gente está falando da exposição solar, ou seja, como vai ser a condução desse vinhedo, vai entrar mais sol, menos sol, vai ajudar na maturação do fruto. Quanto chove, isso também faz parte do nosso terroir. A quantidade de horas de frio, a quantidade de chuva e a quantidade de horas de calor. Tudo isso forma o nosso terroir. Claro que também a gente vai ter um vídeo só falando de terroir, porque é muito complexo e demanda um pouquinho mais de conversa para a gente entender exatamente o que é o terroir, o macro e o micro terroir. E ele sim, além do fator cultural, é muito importante para o nosso vinho, porque é ele que dá as maiores características ao produto final. Ainda falando de terroir, a gente fala das condições climáticas de ano após ano. A gente não consegue, em nenhum lugar do mundo, ter a mesma quantidade exata de horas de frio, a mesma quantidade exata de horas de calor e de chuvas, né? Claro que se tem em alguns anos quantidades muito parecidas, mas varia de ano após ano. E para explicar para vocês assim, o porquê que isso varia, vamos pensar bem rápido, vamos falar só da chuva, tá? Penso que a nossa uva é como um concentrado, ela tem lá polifenóis, ela tem antocianas. O que é isso? Isso é coloração, aroma, e vamos fazer uma comparação assim, um tangue de uva, né? Por que um tangue? Ela está lá na forma de tangue. Então, se não tiver água, a gente botar 500 ml no nosso tangue, a gente vai ter um suco de uva super concentrado. E isso vai fazer o nosso vinho de guarda, o nosso vinho mais robusto e mais concentrado. Agora, se chover bastante na época de maturação, a gente vai botar lá no nosso tangue, nos nossos compostos fenólicos, nossas antocianas, os nossos ácidos, 5 litros de água. Faz esse teste em casa. Como é que vai ficar esse tangue? Esse tangue vai ficar ralo, esse suco de uva vai ficar ralo. E esse é um vinho mais jovem, um vinho mais leve. É assim que um dos fatores que compõem o nosso terroir, os fatores climáticos, influenciam. E é claro que, como eu falei, a gente tem ainda as horas de sol, as horas de frio, o manejo de poda e muitos outros que a gente vai poder estar falando. E é claro, não podia deixar de falar o grande coadjuvante do vinho, o enólogo, o vinhateiro. Esse também é um fator muito importante. Porque vamos lá, a gente planta, a gente trabalha a muda. Quando a gente vai para o campo, a gente trabalha a terra, a gente pega na terra e a gente acompanha todo esse processo. Esse processo, pessoal, ele leva 6, 7 anos para se chegar no resultado final. Então, eu gosto de comparar cada vinho que a gente produz como um filho nosso, né? O vinho é como o filho do enólogo. Então não tem como o filho não ter algumas características do pai. Querendo ou não, tu vai trabalhando esse vinho, tu vai imprimindo algumas das suas características pessoais, mesmo dizendo que não, mas sim, eu tenho a minha língua mais sensível à acidez, os meus vinhos vão ser menos ácidos. Eu gosto de ser mais purista, então os nossos vinhos vão ter outra característica. E por aí vai. Então o enólogo, o vinhateiro, ele também é um papel importante. Eu diria que talvez o mais importante, porque ele que vai jogar com todos os fatores, seja cultural, seja de clima, seja terroir, para chegar no resultado final que ele busca no produto. Então, com certeza, o vinhateiro é o principal agente da história da transformação da natureza em vinho. Nada melhor que não só falar disso, mas que vocês possam fazer parte dessa história, vocês serem coadjuvantes e entenderem ela
da maneira que a gente enxerga, como a gente enxerga a uva, o vinho, a vinha e a história e a cultura. Vocês vão acompanhar isso e vocês vão, mais que isso, vão fazer parte disso. Então acompanhem o nosso canal, se gostarem, comentem aí, sigam a gente e é isso aí, pessoal. Um brinde ao vinho brasileiro. Um abraço.